Programa Um Novo Olhar. Olá, uma excelente tarde para você que acompanha o programa Um Novo Olhar. Eu sou a Michele Rosseto e hoje eu estou aqui com um tema muito especial para a gente falar hoje. É o tema do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Você já ouviu falar nisso? Você conhece esse transtorno? E hoje, para a gente conversar, tem duas pessoas aqui muito especiais, incluindo uma profissional nova do Instituto Evoluir, que está começando aqui na equipe conosco, e hoje é a primeira vez também que ela participa do programa Um Novo Olhar, então tenho certeza que vai ser muito especial. Bom, hoje eu estou com a Tânia Mancuso, que vocês já conhecem, né? A Tânia, que é psicopedagoga, neuropsicopedagoga, ela também é terapeuta Padovan. Já falamos aqui sobre o método Padovan em um dos programas do Novo Olhar. Você pode acessar também esse programa pelo YouTube. E ela está aqui conosco hoje. Boa tarde, Tânia, bem-vinda. Olá, Michele, boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui nesse momento conosco, assistindo. É com muita alegria que eu estou aqui participando deste encontro tão especial, neste tema também maravilhoso que nós vamos ter a presença dessa querida na tarde de hoje. Muito bem. Então, agora, né, um suspense para apresentar a Luísa Camilo Bueno, que ela é psicóloga, especialista em reabilitação e estimulação neuropsicológica infantil. Ela faz um trabalho lindo com crianças, então hoje nós teremos aqui a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o trabalho que ela faz e também está, né, fazendo um mestrado em distúrbios do desenvolvimento. Bem-vinda, Luísa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos, Michele, Tânia. É uma honra estar aqui com vocês para a gente discutir um tema muito bacana que gosto muito de estudar. Que legal. Então vamos fazer aqui esse programa Um Novo Olhar sobre esse transtorno do déficit de atenção com a hiperatividade, o TDAH. Conta um pouquinho mais, Luísa, o que que é o TDAH e o que caracteriza esse transtorno? Se classifica como um transtorno, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ele é caracterizado por um transtorno neurobiológico, ou seja, é um transtorno que acompanha a criança desde o seu nascimento, podendo estender até a sua vida adulta. E os sintomas, eles são bem nítidos. A partir do DSM-5, a gente tem como base que são 3 pontos: os sintomas da desatenção, da hiperatividade e da impulsividade. E esses sintomas podem se apresentar de diferentes maneiras em diversos âmbitos, seja escolar, seja profissional, seja social e seja o acadêmico, que aí vai desde acompanhar a criança até a vida adulta. E por isso é importante a gente conversar e se tratar sobre esse assunto desde cedo, porque existem vários adultos, a gente pode decorrer sobre, que é muito diagnosticado na questão na fase adulta e vem falando assim, eu sou assim, eu sempre fui assim, mas não, existe esse transtorno que acomete. Por isso é importante esse olhar mais clínico, sistemático, desde cedo. Que legal, Luiz. Olha só. Então, interessante. O tema de hoje vai ser bem importante, com diversos esclarecimentos. Mas antes, Luísa, eu tenho uma curiosidade, assim, para saber por que você gosta desse assunto. O que te fez estudar isso, se especializar nesse assunto, Luiz? Antes da gente entrar nessa parte técnica, é legal conhecer um pouco mais do profissional, né? O que que te encantou nesse assunto, Luísa? Sim, sim, é uma boa pergunta, porque para mim eu falo que é uma incógnita até hoje, eu brinco. Mas desde a faculdade, desde o início da faculdade, eu sempre quis trabalhar com crianças. Em qual área, eu não sabia. Eu me formei, me graduei em psicologia em Goiânia,
E desde então eu quis trabalhar com crianças, só não sabia a área. E fui buscando, e fui buscando. Vi que eu tinha uma afinidade com crianças, mas em qual área? Aí a questão. Então, eu vi que a questão do neurodesenvolvimento, desse desenvolvimento atípico que falamos, ele está muito, querendo ou não, muito mascarado ainda. As familiares, por não saber como lidar com esse tipo de transtorno, diversos transtornos, mas eu falo do TDAH, que é o que mais me encanta na questão de estudos, apesar de todos serem interessantes. Mas eu digo que esse luto, entre aspas, da família, de não saber lidar, de não ter esse filho idealizado na barriga, porque querendo ou não, a mãe carrega o bebê por 9 meses, idealiza, aí vai ser jogador de futebol, vai ser um advogado, e chega, tem um diagnóstico que muitas vezes os pais nunca ouviram falar, ou tem conhecimento superficial por internet, por novela, então isso fica muito em estigma para a família. E por isso é importante esse olhar e a compreensão da família como um todo. Que eu digo que o importante desse tratamento é englobar a família, não somente a criança como paciente, e sim ter uma tríade, que é a família, o terapeuta e a criança. Perfeito, Luísa. Que legal, que trabalho bonito, né? E não é por acaso que nós estamos também hoje aqui com a Tânia Mancuso, que também faz um trabalho lindo com crianças. E eu queria também ouvir um pouco mais de você, Tânia. Como é que é trabalhar com isso, com crianças que também têm esse transtorno? Como que é para você lidar com o TDAH também na sua rotina aí de trabalho, Tânia? O que a Luísa trouxe para a gente nessa linguagem com link familiar é de grande importância, né? Porque quando um cliente chega no meu consultório com essa queixa, geralmente ele vem designado por uma escola ou porque a família já está num processo de exaustão pelos fracassos que essa criança começa a acumular. E o que a Luísa trouxe, dizendo assim que é um desafio pelo luto, do reconhecimento, primeiro porque a família, por desinformação, ela esbarra na primeira sigla que nós temos. Então, quando a família se depara com a palavra transtorno, ali já se cria a grande barreira para que a família procure a ajuda, uma ajuda certa e correta, e aí a família tenta, aos trancos e barrancos, solucionar o problema internamente. Ou seja, com reforço escolar, com repetição de matéria, ou com técnicas que a criança vai ficar repetindo e fazendo por várias vezes até ela ter um desenvolvimento melhor. E nós estamos falando de uma questão neurobiológica, cerebral, né? É na construção da compreensão que essa criança recebe a informação, quando ela atravessa e desloca o pensamento dentro do cérebro, e ela vai para o lado esquerdo, onde a criança tem o processamento da compreensão. E quem tem o transtorno do déficit de atenção tem ali, a gente costuma brincar para explicar para os pais, tem um certo congestionamento, né? Então você fica meio que parado no meio do caminho, essa informação se perde, principalmente se a criança é muito visual. Então, algo tira ela do espaço e do momento, da atenção, e é onde essa criança começa a ter perdas, porque a vida escolar, ela tem uma velocidade. A professora, ela até sabe que a criança vai ter um déficit de atenção, mas ela não tem um tempo hábil para lidar e auxiliar essa criança. Então, nesse congestionamento cerebral, que ela fica ali perdida sem saber para onde ela vai, e o que ela vai fazer com a informação que ela leu na lousa, e ela tem que transcrever, existem sons que roubam a atenção dela, existem movimentos que tiram a atenção dessa criança, e existe a inquietação interna biológica mesmo, né? Que é um mundo em que às vezes as pessoas falam assim, nossa, essa criança vive no mundo da lua.
essa criança não presta atenção. E tem uma frase muito clássica e doída que nós profissionais escutamos, é quando a criança é chamada de preguiçosa, né? E essa criança começa a acumular fracassos e ainda ela começa a ter que lidar com esse bullying social, que é ouvir que as pessoas a chamam de preguiçosa, lenta, distraída, enfim, nós temos aí uma série de palavras que vai ferindo o emocional. E quem tem o transtorno do déficit de atenção, que geralmente é vamos falar do TDA, né? O H é pela hiperatividade, nem sempre quem tem déficit de atenção tem hiperatividade, mas quem tem hiperatividade vai ter o transtorno do déficit de atenção, né? Então, essa criança tem, além de lidar com todos os fracassos, ela também começa a ter o emocional abalado. Então, é um acúmulo, como se fosse uma avalanche, que a bola só vai crescendo. E aí, só como uma especialista como a Luísa, que é uma neuropsicóloga, que vai ter todo esse olhar de traçar e poder fazer uma investigação, que a gente chama de avaliação, que aí, quando chega para mim, dentro da minha especialização, né, neuropsicopedagógica, então eu vou ter como ajudá-lo. Mas muitas vezes a Luísa vai chegar ainda na parte que ela vai explicar que essa criança vai precisar de um elemento ainda a mais, porque a gente está falando de subtipos. Então a gente tem os leves, os moderados, mas quando chega nos tipos mais elevados, ele precisa de um outro profissional nessa área que vai agregar um outro elemento. Mas eu vou deixar para a Luísa trazer essa informação para a gente. Essa fala da Tânia é muito pertinente. Eu vou começar desde que ela falou do congestionamento. Esse congestionamento se dá na área que é o córtex pré-frontal, que é aqui na nossa testa. Esse córtex pré-frontal tem uma função executiva, que a gente fala, e a função executiva de crianças com TDAH, elas vão sim existir, porque a função executiva está desenvolvendo na gente, ser humano, até ao longo da nossa vida. E a função executiva no TDAH se desenvolve mais lentamente comparada aos seus pares, comparada a crianças da sua idade. Pode sim desenvolver, mas não vai ser no mesmo tempo. Por isso que a Tânia falou que é o processo da alfabetização da fase escolar existe um período, e muitas vezes essa criança não vai acompanhar esse período, e pode sim apresentar dificuldades, que é esse o congestionamento que a Tânia falou. E também existe sim esse rótulo, que é chamar criança de preguiçosa, criança está no mundo da lua, a criança está desinteressada, e muitas vezes acarreta na questão socioemocional da criança, que é a questão que a criança vai criando essa autoestima baixa. Eu não sou capaz, eu não vou dar conta. Olha aqui, o meu colega conseguiu chegar na questão 10, eu só consegui a 4, a 5, por exemplo. Por isso é importante esse olhar. Eu falo, porque nem toda criança é igual. Existe sim um padrão a ser seguido, os marcos do desenvolvimento que a gente fala, de tal a tal idade, existe sim essa pontuação. Porém, cada criança é subjetiva e se desenvolve com o seu tempo. E o TDAH, por se tratar de um transtorno neurobiológico do desenvolvimento, ele vai acarretar essa área, que é a função executiva, o nosso córtex pré-motor também. Então, existem várias questões. É por isso que a avaliação deve ser interdisciplinar, ou seja, com muitos profissionais, não só o psicólogo, mas sim o psicólogo, o neuropsicopedagogo, o médico, muitas vezes o psiquiatra, quando necessita de medicação, às vezes fono, TO. Isso vai depender também dos subtipos que a Tânia falou, que são 3, e a Tânia especificou muito bem. Existe o leve, o moderado e o grave. O grave sempre vai requerer mais cuidados do que os anteriores. Boa, Luísa, é nisso que eu queria entrar, assim, nessa questão dos subtipos também, e quando que a gente, para os pais que estão nos ouvindo agora, né, a partir de em que momento, o que se caracteriza, quando começa a perceber e fala, olha, eu tô atento aqui, como é que identifica
esses tipos, o leve, o moderado, o que é mais grave? Como que os pais conseguem identificar isso na infância? A partir de qual idade? Como que é isso, Luísa? Uhum. O diagnóstico, qualquer transtorno do neurodesenvolvimento, eu costumo falar que um diagnóstico preciso só pode ser feito após a alfabetização dessa criança, que assim investigou todos os âmbitos, na questão da dificuldade escolar, na questão da aprendizagem da linguagem, da linguagem, da fala, na questão da motricidade. Então, esses âmbitos todos devem ser levados em consideração na formação de um diagnóstico formal, de um diagnóstico preciso. E no caso do TDAH, existem esses três subtipos, e quem vai determinar é o médico, é o psiquiatra, de acordo com o DSM-5. O DSM-5 é um nosso manual diagnóstico que ele vai sim nos apontar quais são os períodos que essa criança deve apresentar esses sintomas. Porque, por exemplo, após a pandemia, eu escutei vários casos chegando em mim no consultório. Ah, criança é TDAH, criança é TDAH. Não se concentra mais na escola. Mas vejamos, ficamos 2 anos nesse modo online. Para a gente, adulto, já é complicado. Imagina para uma criança que está num ambiente que foi estruturado para o lazer, a casa, que tem a cama, a televisão, que tem vários estímulos distratores, o que não tem na escola, que não tem a cama. E a tela é uma coisa entediante, vai ficar se olhando o tempo inteiro. O professor não se movimenta na sala, às vezes bate a palma, não sei, existe N fatores que diversificam o ambiente da casa, que foi o ambiente escolar durante 2 anos, que a pandemia nos propôs, e o ambiente da escola, da sala de aula. Então, esse fator não é TDAH, porque realmente ele está num ambiente de lazer, porque ele vai ficar parado, sentado, olhando para uma tela estática, sem movimento nenhum. Ele vai querer brincar, jogar videogame, correr, andar de bicicleta, o que é comum para uma criança. Mas ao ponto que essa agitação motora, essa inquietação pode ser apresentada em sala de aula durante um período determinado de tempo, porque existe sim uma fase do desenvolvimento infantil que a criança é mais interativa, porque a criança está em constante desenvolvimento, ela está descobrindo um novo mundo. Mas a criança com TDAH, ela vai apresentar isso em diversos âmbitos. Já a criança que vai apresentar isso com um desenvolvimento típico, um desenvolvimento dito normal, vai ser só em um determinado período de tempo. Ela vai apresentar em vários determinados períodos de tempo. Por isso que o DSM é algo que nos embasa, é algo que nos dá norte, vamos dizer. Porque ele vai falar, ele apresentou aqui, aqui e aqui. Vai dizer 3 ambientes que é propício para a criança com aquele subtipo apresentar o TDAH. Muito interessante, Luísa. Vou passar um pouco a fala também para Tânia, porque hoje, né, Tânia, é muito estímulo, né? Eu não sei, eu tenho a sensação de que fica tão difícil hoje para os pais também, para as crianças, é tanto estímulo. Como que você orienta, Tânia, nos seus atendimentos, os pais na questão também desses estímulos, até para não confundir, porque eu acho que tem as duas coisas, né? Tem aquele pai que acha que tudo é um transtorno psicológico e tem aquele que já vai rotular, ele é preguiçoso, ele é isso. Então, como que você faz essa orientação para os pais, Tânia? A Luísa trouxe uma fala que para mim ela é muito importante, né? Que é o comparativo social. Então, a gente hoje tem, infelizmente, um comportamento dentro dos padrões das paternidades e maternidades, que é o comparativo. Então, a criança parece que ela tem que obedecer, nesses marcos de desenvolvimento, uma fórmula. Se ela não corresponde à fórmula esperada, ela já é uma criança chamada problema.
né? E em todos os âmbitos, dentro da família, dentro da escola, na sociedade. E a criança, às vezes, ou muitas vezes, ela é cheia de energia e ela é pouco utilizada. Então, é como se a gente falasse assim, eu como uma formação de uma pedagoga de formação, eu uso muito a linguagem metafórica, né? Então, é como se a criança fosse a panela de pressão. A gente coloca lá 1 litro de água e põe para ferver com a tampa. E ela vai começar a, né, borrifar aquele vapor e naquele sentido, até aquela água querer secar. Se ela seca, ela explode. E esse é o comportamento de uma criança. Que a criança ela foi criada para ela explodir energia, né? Ela está no desenvolvimento, ela é um ser humano, que ela tem uma atividade cerebral que precisa estar em atividade. E o que está acontecendo hoje em dia? Essa criança tem uma atividade cerebral que ela está usando passivamente, com excesso de telas. E ela tem uma hiperatividade, que é você às vezes acha que ela está quietinha assistindo uma televisão, mas você está acionando uma bomba interna, porque ela tem energia corporal, a gente está falando de hormônio, a gente está falando de gás energético, né, de várias substâncias internas que uma criança tem no seu desenvolvimento, e aí a gente quer congelar ela, porque ela precisa dar sossego, então ela fica vários tempos em volta de uma tela. E aí, quando essa criança se solta dessa tela, ela quer hipertransformar aquela energia que ela ficou acumulando por um período com o olho parado, o corpo parado, mas a mente estava ativa. E aí tem alguma coisa que está em descompasso. Mente ativa, atividade cerebral, só que o corpo ficou lá estagnado. Quando ela é liberada, aí ela é chamada de criança problema. E ela é só uma criança. Né? E aí, o que nós também temos hoje diante de muitos problemas? Que é esse excesso de informação que o cérebro infantil, ele tem uma quantidade que ele dá conta. Quando a Luísa traz a informação que a criança precisa passar por uma avaliação para ela ser diagnosticada como um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ou só de déficit de atenção, é porque hoje a gente tem essa fala no dito popular, né? Ah, não para. Ah, essa criança é hiperativa. Isso é uma questão muito séria, né? E a gente está vendo uma quantidade de crianças que já chega com esse pré-diagnóstico familiar ou o pré-diagnóstico de profissionais da área da educação que convive 5 ou 6 horas. Essa criança não para, porque ela é normal, né? Ela é uma criança típica, ela só tem bastante energia, e aí ela vai para um médico que gosta de hiperlaudar. E muita criança medicada, porque não para, simplesmente. Ou seja, mas o que está acontecendo com ela? Ela só não tem uma atividade correta. Porque a criança da educação que antecede 2 ou 3 gerações do que essa atual, era a criança que brincava no quintal desde a hora que acordava, era a criança que gastava energia, era a criança que criava, que brincava com brinquedos que ela ia construir, né? Que a gente chama de brinquedos não formais. Hoje a criança tem brinquedos prontos, ela pouco desenvolve a criatividade, e ela está explodindo com a mesma atividade cerebral das crianças das gerações anteriores. A única coisa que mudou foi o estímulo. E aí a gente precisa orientar os pais a olhar para esse filho ou para essa filha e observar, né? O que está fora desse normal? O que está dentro do que se espera que é normal? E o que você espera dessa criança? Né? Então a gente tem que ter um grau de amorosidade, primeiro, para acolher essa avalanche de informação familiar quando chega no consultório, separar, fazer o joio do trigo, o que de fato tem indícios para ser diagnosticado como um transtorno, ou o que faz parte do desenvolvimento dessa criança. E aí a Luísa falou uma coisa muito importante, o cuidado dessa avaliação acima da alfabetização. Por quê? Porque é quando essa criança vai ter, de fato,
o caminho para a formação completa desse cérebro. Quando ela traz a informação do neocórtex, que é aqui onde nós trabalhamos todo o pensamento, construção do pensamento, das emoções, que eu já falei lá atrás, que essa criança com muito bombardeio de julgamentos, ela também fica com o seu emocional abalado, neurobiologicamente, essa criança vai ter esse cérebro formado completamente, que é daqui do cerebelo para o neocórtex, lá pelos 12 anos, 11, 12 anos. Já se está diminuindo um pouco, porque a ciência tem debruçado sobre esses estudos. E realmente é uma preocupação, porque há aqui um antagonismo, né? Quanto mais cedo diagnostica, mais cedo você auxilia essa criança. E aí, como é que a gente pode auxiliar essa criança se a gente percebe algumas coisas que não estão, sutilmente elas estão nos dizendo nas entrelinhas? A família tirar um tempo para essa criança, fazer construção de ideias. Se ela te faz perguntas, devolve a resposta em forma de pergunta, não devolve pronto. Ela tem que explorar o conhecimento dela. Se o adulto tem uma angústia, que ela está ali numa dificuldade de construir um quebra-cabeça, a peça está debaixo dos olhinhos dela, o adulto tem que se treinar a segurar a sua ansiedade e deixar essa criança explorar a dificuldade dela. A criança não nasce pronta, a criança não nasce sabendo montar, juntar, empilhar, verter, brincar com água, tudo isso é treinado, é treino humano. Então, a família contribui quando ela não traz tudo pronto, quando ela para ouvir, quando ela acolhe essa criança, quando ela acolhe o emocional dessa criança e diz para ela, sempre acalmando, que está tudo bem. Nós vamos descobrir a melhor saída para que você se sinta melhor e mais confortável. É disso que a criança precisa entender na base da infância familiar. Que os adultos que antecederam ela aceitaram recebê-la dentre esses desafios. Ora, nós vamos precisar de ajuda de um profissional, ora, a família vai, no seu modus operandi, conseguir acentuar, ajustar essas dificuldades, se é um caso leve ou moderado. E se é um caso mais grave, entra profissional, entra equipe interdisciplinar, multidisciplinar, e entra muita amorosidade, né? Porque sem amor, essa criança não vence o desafio. A família tem um desafio, mas ela nunca pode esquecer que o desafio maior é da criança, do adolescente, portador do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É ele quem passa na pele a dificuldade na sociedade. Que lindo! Gente, quanta informação! Estou aprendendo bastante coisa aqui, viu? Muito obrigada. Está sendo uma aula aqui esse programa hoje. Muito bom. Luísa, e você, o que mais que a gente pode contribuir para entender? A Tânia já trouxe aqui, achei muito legal as dicas já, né, para os pais de como também lidar, como que deve ser a rotina de uma criança a partir do momento em que ela é diagnosticada. E eu queria que você contasse um pouquinho mais também sobre a questão das medicações. A Tânia até comentou, né? Mas tem uma medicação, a criança deve ser medicada ou tem outros recursos também, Luísa, como a Tânia já explicou também, mas um pouquinho, gostaria que você falasse um pouco mais quando é realmente necessário entrar com uma medicação. Sim, Michelle, existe uma medicação específica, o que a gente chama de metilfenidato. E essa medicação específica é receitada pelo psiquiatra, o neuropediatra dessa criança. Não é todos os casos que necessitam tomar esse remédio, sendo eles que hoje são Ritalina, metilfenidato também, que é o Venvance. Então, existe uma série de fármacos, mas eles são determinados pelo psiquiatra, pelo neuropediatra dessa criança. Mas a ponto que a gente vê
que é necessário fazer uma adequação. Por exemplo, eu tenho um caso que a criança ela toma esse metilfenidato, seja Ritalina, seja Venvan, seja qual for, ela toma durante a tarde, às 4 horas. À noite, ela não vai dormir. O pai fala, ela está piorando mesmo com remédio. Mas o remédio, ele serve para ajudar na questão do desenvolvimento da função cognitiva está mais lenta, no bloqueio da serotonina, da dopamina, que são uma série de neurotransmissores que nós todos temos. E se a criança toma no decorrer da tarde, ele vai fazer efeito só mais tarde, que é a hora dela dormir. Então, ela não vai querer dormir. Vai ser o seguinte, o cérebro, eu brinco que vai falar, opa, eu tô aqui super estimulado, porque um fármaco é um hiperestimulante para o cérebro, eu tô super estimulado, para que eu vou dormir? Não quero isso agora. Aí chega, ele toma, ele não dorme durante a noite, na aula ele tem um baixo rendimento, que aí sim é quando ele está com sono. Por isso que a gente sim deve ter uma crítica sobre a medicação, a laudação desses medicamentos. Muitas vezes não há necessidade, somente um acompanhamento de psicólogo, acompanhamento de pedagogo é necessário, não só o remédio. Porque é como se eu dissesse assim, você precisa estimular um neurotransmissor, mas como você vai estimular isso quimicamente, se não naturalmente? Que é nossas estratégias que usamos como psicóloga, a Tânia como pedagoga, neuropsicopedagoga, são estratégias que a gente fala que é um modo naturalístico, que ela pode ser inserida em diversos âmbitos da criança. E pela família, conviver mais com a criança, que aí a gente fala a tríade, né? Terapia, terapeuta, família, familiares, que seja a criança. A família convive muito mais com a criança. Nós convivemos somente 1, 2 vezes por semana com a criança. É muito pouco em comparado ao resto da semana. Por isso que é importante sempre orientar esses pais ao que fazer, a estratégia. A Tânia falou muito bem. Essa criança deve ter uma rotina. Como adequar uma rotina para uma criança com TDAH? A gente pode citar N exemplos, mas eu quero dizer que nenhuma criança com TDAH, nem outra com TDAH vão ser iguais. Cada um são singulares. Podem ter o mesmo subtipo de TDAH, sim. Podem tomar o mesmo remédio, sim. Mas nem sempre uma estratégia que funciona para uma funciona para outra. Por isso é importante essa adequação e esse olhar, porque com esse olhar sistemático de nós profissionais, seja fono, seja pedagogo, seja agente da psicologia, seja o psiquiatra, tendo um olhar amplo, digamos, é mais fácil determinar uma meta para aquela criança. Uma meta, eu quero dizer, atingir uma boa funcionalidade para a vida diária dessa criança que foi conturbada a partir do diagnóstico do TDAH. Muito interessante. Gente, que interessante, hein? Então, olha a importância também, né, da atenção aí dos pais também estarem atentos, conversar com o profissional. E aqui, imagina, seu filho sendo atendido pela Tânia, pela Luísa, profissionais super capacitadas. Outro dia eu estava no Instituto Evoluir e a Luísa estava fazendo um atendimento, gente, ela tem um jaleco do Mickey, que é a coisa mais linda, viu? Então, para quem quiser, e eu já vou até aproveitar aqui para reforçar a parceria que a gente tem com a FEAL, e dizer, né, que todos que são Clube Amigos da Boa Nova têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto Evoluir, inclusive nos atendimentos com a Luísa, nos atendimentos com a Tânia Mancuso. Então, se você que está nos ouvindo agora teve interesse em conhecer um pouco mais sobre o trabalho que elas fazem com as crianças, entre em contato com o Instituto Evoluir e você que é sócio Amigos da Boa Nova vai ter aí 15% de desconto no
no atendimento. E aproveito também para todos que estão nos ouvindo, para que mantenha essa programação no ar. Se você gosta da programação da Rede Boa Nova, da TV Mundo Maior, que é uma programação que edifica, que nos faz evoluir, né, que é uma programação excelente, que auxilia tanta gente, você pode contribuir pelo Pix e também pelo site. O site feal.colabore.org, você faz uma contribuição, todas as instruções estão no site, ou também você pode contribuir pelo Pix, que é o 11 97261 0272. Contribui, ajude a manter essa programação no ar. Muito bem, olha, a gente já está quase chegando aqui nos minutos finais desse programa que hoje para mim foi uma aula, vou reforço isso. E eu quero passar para a Tânia agora para a gente entrar um pouco também na visão do espiritismo, né, Tânia? Como que o espiritismo vê esse transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? O que que você tem a nos dizer sobre isso, Tânia? Assim como tantos outros transtornos, né? Esse é um desafio de encarnação, né? Do indivíduo, do seu sistema familiar que está envolvido nesse desenvolvimento. E assim como tantas outras questões, outras situações, a influência que todos nós temos, sejamos típicos ou atípicos, é um desafio que nós temos que atravessar. Vai daí o comprometimento que este indivíduo que traz como esse grande desafio de vida esse transtorno com relação àquilo que ele veio aprender, né? E ele não está encerrado. E esse é o caminho do grande aprendizado, é olhar para esse desafio sem entrar numa qualificação de que a sua vida foi encerrada através daquele transtorno. Nós, seres humanos típicos, né, que a sociedade costuma dizer que ele é normal, tem também os processos obsessores, obsessivos, que atravessa comumente como alguém que traz atipicamente um transtorno como desafio de vida. Mas o espiritismo ele vai olhar para isso com essa amorosidade, sempre respeitando que, como nós aprendemos, né, que um bolo não é feito de apenas um ingrediente ou dois. Existem muitos outros ingredientes. Então, se, em primeiro lugar, o seu sistema familiar educa essa criança que veio com esse desafio de um transtorno, que ele também é uma pessoa tão normal quanto, porque o déficit de atenção não traz um prejuízo cognitivo, né? Ele é bem mais na construção do pensamento e da organização do pensamento. Ele tem uma lentidão, mas ele não tem um prejuízo cognitivo, então ele vai ter um desenvolvimento também normal, como qualquer outra criança. Ele precisa de um tempo diferente, uma aplicação diferente daquilo que uma criança tipicamente está vivenciando na sociedade. E assim é o espiritismo também. Ele tem que ser educado, moldado, segundo as leis amorosas que a doutrina nos traz, e é a aceitação, a compreensão, e atravessando todo esse linhame, né, dos desafios que as questões, principalmente, que a gente diz no âmbito do desenvolvimento cerebral, né, ali tem realmente o grande desafio que a doutrina nos traz, essa oportunidade. Mas é sempre lembrando uma coisa, Michele, que quando eu disse que o desafio é de quem porta o transtorno, mas nunca tirando a importância de quem está no entorno, porque muitas vezes é geneticamente que é transmitido, né, esse transtorno. Então, um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele certamente vai ser criado ou por um pai ou por uma mãe que também porta esse transtorno. E aí, realmente, o espiritismo traz essa modalidade de aceitação, de olhar com todo esse arcabouço de amor e de caminhar desse desenvolvimento. Um auxiliando o outro nessa jornada de vida e de encarnação. Excelente ponto, Tânia, muito legal.
Muito bem, Luísa, estamos chegando nos minutos finais. Eu quero saber se você tem indicação de algum filme, de algum livro para quem está nos ouvindo, ou se você não tiver também, não tem problema, eu já passo para você ir fazendo as suas considerações finais, uma mensagem final que você queira deixar para todos que estão nos ouvindo, Luísa. Uhum. Tenho sim, Michele, mas antes eu queria complementar a fala da Tânia, eu acho bastante interessante, eu não conheço esse lado do espiritismo, e é bastante interessante quando você fala que tem fator genético no TDAH, realmente tem fator genético, mas não é algo determinante. Por exemplo, uma mãe que está nos assistindo e fala, eu tenho TDAH, será que meu filho vai ter? E nisso eu brinco, pode ficar desesperado, porque bate mesmo aquela angústia, mas a gente diz também que o fator do TDAH é um fator multifatorial, multidimensional, tem várias coisas envolvidas. Um deles é o genético, mas tem o epigenético. O epigenético a gente fala que é a influência do meio ambiente, que eu confio super. Existe pesquisas falando que se há pais com TDAH essa criança vai apresentar traços genéticos desse TDAH, ela foi estimulada desde cedo, ela pode apresentar no futuro um desenvolvimento na função executiva, que eu falei que está mais lentamente comparado, igual aos seus pares, igual criança da sua idade. Então, a importância da estimulação precoce é super válida nessa questão, porque existe fator genético, porém existe fator epigenético, por isso se diz multifatorial, multidimensional. Então, eu gostaria também de falar, se a criança recebe um diagnóstico, pais, não desespere, porque querendo ou não, a gente tem a visão que um diagnóstico é um fator limitante. E é mesmo comparado ao nosso padrão nosso limiar de normalidade. Mas que limiar é esse? Não existe. A gente criou esse padrão. Então, o diagnóstico não é uma questão limitante, é uma questão limitante para esse padrão que foi socialmente construído. Mas ele pode sim ter potencializadores, coisas que crianças com TDAH são muito mais eficazes e efetivas em questão comparado com outra criança, igual o hiperfoco na criança com TDAH, ele é um sinal que pode ser observado e estimulado e assim ter um ponto característico para essa criança. Por exemplo, muitos pais vão pensar, ele tem TDAH, ele vai ter um desenvolvimento cognitivo ruim na escola, igual a Tânia falou. Não causa prejuízo nessa cognição, porque existem vários famosos, por exemplo, o Walt Disney, a Tata Werneck, que são famosos e foram bem-sucedidos com TDAH. Então, não é uma questão que vai limitar, pode potencializar, se bem trabalhado. Muito bom. Gente, olha, tem assunto para mais um programa. Pena que a gente já chegou no finalzinho, já estamos no limite aqui para encerrar. Eu quero agradecer muito, Tânia, você, muito obrigada. Muito obrigada, Luísa. A gente vai ter que marcar um outro aqui para a gente falar um pouco mais sobre o assunto. Tem muita coisa ainda para a gente aprender, para a gente falar. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Agradeço também toda a equipe técnica. Obrigada, Gina. Obrigada, Thaís Cabenguele, que é a nossa produtora. E até o próximo programa. Boa tarde. Você acompanhou Um Novo Olhar.